Got to live right, just stay in line. You've heard it all at least a million times. And like me, you believed it. They said it wasn't worth, but trying harder wouldn't hurt. It sounds so crazy now, but back then you couldn't see it. Now here you are, eyes open wide. It's like you're seeing grace in a brand new light for the first time. Qual foi o seu primeiro celular? Eu não tinha um desse, mas eu tinha um celular muito parecido com esse. E você deve estar pensando, nossa, mas faz tempo isso, né? Faz bastante tempo mesmo. Eu gostava muito do meu celular. Ele só fazia ligações, ele só fazia chamadas e recebia mensagens. Mas para mim era perfeito, por alguns motivos. Primeiro, porque na época que os celulares começaram a se popularizar, né, serem populares, a tendência era fugir daqueles que eram maiores do que esse, né, uns tijolões assim, que tinha antena, que você podia estar lá no meio do mato, que pegava em tudo quanto é lugar. Então a tendência era fugir de celulares grandes. Então eu tinha um celular pequeno e eu estava muito feliz com isso. Outra coisa, o meu pai na época estava morando na Inglaterra, por motivos de trabalho, e a minha mãe estava morando em Joinville, eu estava em Belo Horizonte. Então o celular para mim era uma coisa muito boa. Eu lembro que eu tinha um plano da Oi, na época, né, era o melhor que eu tinha achado, custo-benefício, que eu falava muito, podia falar com meu pai, podia falar com a minha mãe. Então o celular era muito bom, porque eu fazia, com as ligações, que era o mais importante para mim, eu diminuía a distância, eu encurtava, parecia que não existia distância, embora eu estivesse distante da minha família. Agora, eu fico pensando que hoje a função menos usada do celular ou as funções, né, exatamente fazer ligação e enviar mensagens de texto. São as funções menos usadas, porque os celulares modernos têm tantas funções, que as pessoas acabam não usando mais as funções mais, vamos dizer assim, originais do celular. Vocês sabem disso, tirar fotos, né? Hoje se tira muita foto. Eu estava pensando nisso e eu lembro daquelas câmeras, né? Aquelas máquinas fotográficas pequenininhas. Vocês devem lembrar disso, né, gente? Não é só eu que lembro disso, pelo amor de Deus. Eu lembro quando saiu a de 8 megapixels, depois saiu a de 13 megapixels, 12, então era uma revolução, porque elas eram pequenas e todo mundo queria ter uma, filmava. Só que hoje você tem tudo isso no celular. Jogar, né, tem que ter bastante memória para jogar, ouvir música. Vocês devem lembrar também que existia o famoso aparelhinho MP3, né? Nem lembro mais o nome, eu sei que era um aparelhinho pequenininho. Navegar na internet, então, computador, internet discada, e hoje você tem tudo aqui no celular. Você pode fazer transações bancárias, receber e mandar e-mails. É uma série de benefícios, uma série de coisas que nós podemos fazer, ao ponto de que tem muitas pessoas que usam o celular para uma infinidade de coisas, menos para ligar, receber ligação e enviar mensagem. Aí você deve estar pensando assim, não, mas eu ligo, eu recebo mensagem. É verdade. Mas mesmo quando a gente faz essas coisas, a gente faz usando aplicativos, né? A gente quase não usa a linha telefônica, a gente usa WhatsApp, Skype, e usa Facebook e outros aplicativos com os quais a gente faz isso. Eu não quero falar sobre celular hoje, eu estou usando essa memória do celular para nós pensarmos em algo que tem acontecido com a igreja. Da mesma forma que o celular ele foi lançado para que nós pudéssemos ligar para as pessoas e pudéssemos enviar mensagens para as pessoas e assim encurtarmos distâncias, ele tinha um propósito, mas ele perdeu esse propósito ao longo do tempo. Eu sinto que a nossa compreensão de igreja, com o passar do tempo, tem também mudado. Nós temos perdido a compreensão. Eu sinto que o tempo vai passando e isso cada vez é mais intenso. Nós vamos à igreja, nós nos envolvemos com a igreja, mas parece que nós nos esquecemos de qual que é o real propósito da igreja.
E nós aprendemos a nos beneficiarmos das coisas que a igreja oferece. Eu acho que é esse o grande problema. Da mesma forma que a gente se beneficia das coisas que o celular nos oferece, são tantas coisas, a gente aprendeu a aproveitar o benefício que a igreja nos oferece, e aí o objetivo da igreja vai se perdendo. Agora, o celular não tem problema você fazer isso. É a tendência. Talvez daqui uns dias as coisas mudem, evoluem ainda mais. Agora, com a igreja não é assim. Com a igreja tem problema, tem alguns problemas. Se nós esquecermos qual que é o propósito real da igreja. Então, veja, nós desfrutamos dos benefícios da igreja. Bons relacionamentos, ouvir a palavra, sermos abençoados, e nós somos abençoados. Frequentemente nós temos testemunho disso. Receber uma oração, levar o seu filho para que ele cresça ouvindo a palavra de Deus, isso é algo muito bom. Mas nós acabamos nos esquecendo de qual é o real propósito da igreja. E o problema é que muitas vezes nós fazemos essas coisas que estão aqui, nós nos envolvemos com essas coisas, aproveitamos essas coisas, mas nos esquecemos do porquê que a igreja existe. E é muito fácil a gente entrar numa mentalidade de consumo. O que é uma mentalidade de consumo? Eu vou à igreja para consumir essas coisas. Eu vou à igreja esperando que essas coisas aconteçam. Essas coisas precisam acontecer. E sabe o que acontece? Quando, de alguma forma, essas coisas não acontecem, aí surgem decepções no meu coração, eu me decepciono com a igreja, surgem os conflitos. É por isso que tem tanta gente hoje que não consegue ficar numa igreja, ela muda frequentemente de igreja. Porque, veja, ela leva o filho dela na igreja, vai na igreja porque tem um excelente trabalho com as crianças. Mas aí um dia, um dos professores briga com o filho desse casal, dessa família. Aí o que vai acontecer? Ela vai se magoar porque o benefício que ela tinha, a coisa que era mais importante para ela na igreja, já não é mais a coisa perfeita. A professora brigou com a minha filha, eu vou procurar uma igreja onde o professor da escola dominical ou do espaço kids, ou, enfim, o professor que vai ficar com o meu filho vai amar mais o meu filho, afinal de contas o meu filho tem que ser amado. Então, sempre que acontecer alguma coisa com esses benefícios aqui que a igreja nos oferece, nós vamos nos sentir prejudicados e nós vamos nos sentir decepcionados. E isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Teve um momento da minha vida que eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com o pastor da igreja e eu saí da igreja. Exatamente isso que eu estou falando para você agora aconteceu comigo. E eu não conseguia entrar numa igreja, às vezes eu saía de casa para ir na igreja, eu não conseguia entrar na igreja, porque o meu coração estava ferido, eu estava machucado. Tudo porque eu esqueci o real propósito da igreja. E Deus precisou fazer operar um processo de cura no meu coração, para que eu então voltasse para a igreja, entendendo qual é o real propósito da igreja. E talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já se decepcionou com alguma coisa que aconteceu na igreja. Talvez você já mudou de igreja, essa não é a primeira igreja a qual você frequenta. Talvez você se decepcionou com um pastor, com 2 pastores, com 3 pastores. Quem sabe? Talvez nesse exato momento você esteja passando por isso. Você esteja pensando, eu vou mudar de igreja. E eu não estou aqui tentando dizer para você, mude ou não mude, não é esse o objetivo principal. Mas o que eu quero que você entenda é que essas coisas acontecem porque nós não entendemos o que de fato é ser igreja. A gente perdeu isso em algum lugar e nós precisamos recuperar isso. E Deus é tão bom que Ele, sabendo que nós teríamos dificuldades com essas coisas, sabendo que nós passaríamos por isso, Ele fez questão de deixar registrado na Bíblia, em vários lugares, qual é o verdadeiro propósito da igreja, o que significa de fato ser igreja. E um desses textos é o texto que eu quero meditar com vocês hoje, que é o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e versículo 10.
Acompanhe comigo. O apóstolo Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu vou ler só até aqui, depois a gente continua lendo. De novo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Todos esses termos que ele usa aqui têm referência, falam da nação de Israel. Esses termos são termos que estão na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento. Então, me permita explicar para você, mais ou menos, aqui, de uma forma rápida, o que esses textos, o que esses termos, né, que estão aí nesse texto querem dizer. Quando nós falamos de raça eleita, algumas versões vão usar essa expressão, raça escolhida, nós estamos falando de um povo ou de pessoas que têm um ancestral em comum. Ou seja, um povo que teve um ancestral. Se você pensar, por exemplo, no povo árabe, eles têm um ancestral em comum. Eles vão voltar lá em Ismael, a maioria deles. Ismael era um filho de Abraão. Quando você pensa no povo de Israel, se você perguntar para eles qual é o ancestral em comum que todos vocês têm, eles vão falar exatamente de Abraão. Nós temos como pai Abraão, a gente vê isso na Bíblia e até hoje eles se consideram descendência de Abraão. Então veja, a descendência de Abraão se tornou conhecida como um povo porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Se você lê o Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 12, Deus chama esse homem, que tem por nome Abraão, e Deus faz uma promessa para ele. Deus fala: Abraão, eu vou abençoar você, e a sua descendência vai se multiplicar, e você, através da sua descendência, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus faz uma promessa para Abraão, e a descendência de Abraão se torna um povo, que é conhecido como Israel, que hoje nós conhecemos como um país que fica no Oriente Médio. E esse povo, a Bíblia nos conta que foi escolhido por Deus, dentre todos os outros povos, para se relacionar com Deus. Deus escolheu esse povo, por isso essa expressão, geração eleita, ou raça escolhida. Deus escolheu a raça de Abraão, a descendência de Abraão, e é por isso que Pedro está falando isso, mas ele diz ainda, a segunda expressão, sacerdócio real. Sacerdócio real tem a ver com esse mesmo povo. Israel era uma nação que tinha um ministério sacerdotal. Para a gente entender isso de forma clara, Deus instituiu a pessoa do sacerdote, de forma bem simples para a gente entender. O que o sacerdote fazia? O sacerdote era uma pessoa que se colocava entre Deus e o povo. Então, assim, o povo não podia ir a Deus de qualquer forma. E Deus não podia ir até o povo também por causa dos pecados. Então, Deus colocou o sacerdote. O sacerdote era aquele que fazia a ponte entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Como que ele fazia isso? Oferecendo sacrifícios. Deus deixou uma série de leis, uma série de normas que o sacerdote tinha que seguir para oferecer sacrifícios pelo povo. Então, o povo podia se aproximar de Deus, podia experimentar da presença de Deus. Só que o interessante é que a promessa de Deus para Israel, para esse povo, é que eles deveriam ser uma nação sacerdotal. Ou seja, eles deveriam ser uma ponte para que todos os povos da terra chegassem a Deus. Então Deus se revelou a Israel, lá no Antigo Testamento. E Deus queria que, quando as pessoas olhassem para Israel, elas se aproximassem de Deus, elas vissem Deus em Israel e falassem: nossa, o Deus de Israel é diferente, ele se relaciona com eles. Eu quero conhecer esse Deus também, eu quero me relacionar com esse Deus. E então, quando Pedro fala isso, ele está dizendo que as outras nações, conheceriam a Deus através desse papel sacerdotal que Israel tinha, mas ele ainda usa essa expressão, nação santa. Por causa da missão que Israel tinha, essa missão sacerdotal, eles precisavam ser um povo separado. A palavra santo significa separado. Então Israel precisava ser um povo diferente dos outros povos. Eles não podiam ter os mesmos costumes, e isso faz muito sentido. Porque pense, como que eles levariam outros povos a Deus se eles imitavam os outros povos? Se eles viviam a vida do mesmo jeito, se eles vivessem a vida deles do mesmo jeito que os outros povos, não teria como. Os outros povos olhariam e diziam: não, eles são iguais a gente. Então Deus fazia questão
de que eles tivessem uma conduta diferente. Então, por esse motivo, não só os sacerdotes, mas todo o povo recebeu orientações específicas de Deus. Orientações específicas. Forma de vestir, de falar, a maneira deles lidarem, por exemplo, com os pobres, deles lidarem com as viúvas, nós falamos disso na semana passada, a maneira como eles lidavam com o estrangeiro era diferente dos outros povos, era muito diferente. Finalmente, a última expressão que o apóstolo Pedro usa aqui é essa expressão, povo exclusivo de Deus. Isso aqui mostra para a gente de forma explícita que Israel não podia pertencer a outro, senão a Deus. Eles não podiam pertencer a outro Senhor, eles não podiam ter outro Deus, seja humano ou seja alguma divindade dos outros povos, eles eram posse exclusiva de Deus. Isso é muito bom porque, veja, se eles eram povo de Deus, pense em algo que é seu, que você gosta muito, que você ama. Você vai cuidar. Se você tem algo que é seu, é uma posse sua, o que se espera é que você cuide disso. Da mesma forma, como Israel era posse de Deus, Deus cuidava de Israel. E isso fazia parte da aliança que Deus tinha com Israel. Ao mesmo tempo que isso era uma bênção, também era uma responsabilidade. Porque Israel não poderia ter outro Senhor. Eles não poderiam virar para Deus e dizer assim, bom, agora nós não queremos mais pertencer ao Senhor, nós não queremos pertencer a Yahvé, era como eles chamavam Deus no Antigo Testamento, nós queremos pertencer a outro Deus, lá dos babilônios. Eles não podiam fazer isso. Isso era um ato de rebeldia. Mas veja, Pedro está dizendo que nós, hoje aqui, eu e você, todos nós que cremos em Jesus, todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus, somos todas essas coisas. Todos nós somos essas 4 coisas, essas 4 definições que ele deu. Nós somos geração eleita, raça escolhida, porque nós somos gerados em Cristo. Nosso ancestral não é Abraão. Nós não fomos gerados de Abraão, nós somos gerados em Jesus. Espiritualmente, todos nós que cremos em Jesus, temos uma nova vida. Nós somos sacerdotes. Assim como o povo de Israel era um povo sacerdotal, nós também somos. E isso quer dizer que a missão de fazer a ponte entre o mundo e Deus agora é nossa, é da igreja. Nós somos sacerdotes reais, porque nós servimos o Rei dos Reis, que é Jesus. Então, o nosso serviço sacerdotal é feito na presença de Jesus. Jesus é a ponte que une o homem a Deus. A palavra religião significa, ela vem do latim, do termo religare, que é justamente religar. Então, a ideia da religião é ligar o homem a Deus. Quem faz isso é Jesus. Por isso que muitas vezes nós dizemos que a verdadeira religião é Jesus, o único que pode ligar o homem a Deus. Mas nós, como sacerdotes reais, ou seja, como nós servimos a Jesus, nós temos a função de, então, levar as pessoas a Jesus, de fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Porque se elas conhecerem a Jesus, elas poderão se achegar a Deus. Nós, eu e você, somos o povo separado. Por mais que muitas vezes se tente justificar isso, né? Eu nasci num lar evangélico, então eu estou com 34 anos, se não me foge a memória, porque vai passando o tempo, a memória começa a ficar fraca, a gente nem lembra mais quantos anos a gente tem. E de verdade, né? A gente olha no espelho, começa a ver uns fios de cabelo branco, aí a gente fala, é melhor eu não contar mais, porque é melhor assim. Mas desde que eu me entendo por gente, na igreja, né, sempre que fala que a igreja tem que ser um povo santo, a gente fica tentando arrumar desculpa e explicar que, bom, é um povo santo, é diferente, mas não é tão assim, né? Não precisa ser tão diferente do mundo assim. A gente tenta negar isso de alguma forma. Mas veja, nós não pensamos como o mundo pensa. Nós não podemos agir como o mundo age, porque a Bíblia Sagrada diz que a nossa mente é a mente de Cristo.
Como que eu vou agir como o mundo tendo a mente de Cristo? Não faz sentido nenhum. Eu tenho que agir como Cristo agia, eu tenho que viver como Cristo viveu a sua vida aqui. Se o Espírito Santo está em mim e ele gera a vida de Jesus em mim, então eu tenho que viver de forma diferente do mundo, não tem como. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que da mesma forma que Israel era um povo diferente, nós também precisamos ser um povo diferente. Nós precisamos. Então, nós estamos inseridos no mundo, é verdade. Nós vivemos no mundo. Nós vivemos rodeados por esse sistema. Nós lidamos, servimos, trabalhamos com pessoas que fazem parte do mundo. Mas nós fazemos tudo isso com a mentalidade de Cristo. Nós não somos do mundo, nós pertencemos a Deus. E finalmente, ele diz, o apóstolo Pedro diz, que nós somos exclusividade de Deus. Você pertence a Deus, você é uma posse de Deus. Ele comprou você com o sangue de Jesus Cristo, você pertence a Ele. Isso é muito bom. É muito bom, porque como eu disse antes em relação a Israel, da mesma forma que Deus cuidava de Israel, Ele cuida de você. Deus zela por você. Eu gosto muito de um documento da igreja que era usado para catequizar crianças, que chama Catecismo de Heidelberg. Esse catecismo é uma série de perguntas bíblicas para ensinar a Bíblia para crianças. E a primeira pergunta é exatamente sobre o cuidado de Deus, sobre o fato de nós pertencermos a Deus. E aí ele diz assim que nós pertencemos a Deus de tal modo que Deus cuida de nós ao ponto de não cair um só fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não quiser. Então, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Só que isso também traz uma responsabilidade muito grande. Porque quando você entende que você pertence a Deus, você não pode virar para Deus e falar, eu não quero pertencer mais ao Senhor, agora o meu Deus é o dinheiro. Eu não quero pertencer mais ao Senhor, agora o meu Deus é o prazer. O meu Deus é a política. Você não pode fazer isso, porque isso se caracteriza a rebeldia. Agora, veja, tudo isso quer dizer que nós somos o povo de Deus. Pedro escreveu esse versículo para dizer que agora a igreja é o povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus que foi formado por Jesus e em Jesus. E isso é muito bom, porque nós somos escolhidos, nós somos abençoados. Deus colocou a presença dele em nós, ele colocou o Espírito Santo em nós. Isso é um privilégio enorme, porque Israel, Pedro está fazendo essa comparação da igreja e Israel não tinha a presença de Deus dessa forma. A presença de Deus se manifestava em Israel através de um objeto chamado Arca da Aliança. Uma vez por ano, Deus descia ali nesse objeto e veja, o povo não podia chegar perto, não podia. Agora, a presença de Deus hoje, ela está dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de nós. Se você clamar pela presença de Deus e você realmente desejar sentir Deus perto de você, a Bíblia garante isso, Jesus garante que isso vai acontecer. Então é bem diferente, nós temos esses benefícios. Nós somos um povo santificado. Quem nos santificou foi o próprio Deus, não é um esforço seu. Identidade, a gente confunde muito, santidade, a gente confunde muito com um esforço nosso, mas a Bíblia diz que santidade é uma questão de identidade. Identidade. Você pode muitas vezes não agir de acordo com a identidade que Deus te deu, mas na sua identidade de filho de Deus está escrito que você é santo, assim como Jesus é santo. É uma questão de identidade. Agora, o problema todo começa a partir daqui. Porque a igreja entende essas coisas. Eu acredito que a maioria de vocês esteja pensando assim, isso tudo que o David falou não é nenhuma novidade. A gente sabe disso. E é verdade, eu acredito que vocês sabem disso. Isso não é algo assim tão novo. Até as pessoas que não têm o costume de frequentar uma igreja evangélica, por exemplo, elas olham para a gente e elas falam, tá vendo? Ele diz que é crente, ele vai na igreja, mas olha só como que ele age. Por quê? Porque eles sabem que nós precisamos ser um povo diferente. Então, veja, isso não é novidade. Isso não é novidade. Mas a partir daqui começa o problema. Porque Pedro diz que tudo isso tem uma finalidade. Tudo isso tem uma finalidade. E essa finalidade é para anunciar
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem que nos chamou das trevas para a luz? Deus. E Ele fez isso através de Jesus. E aqui nós encontramos o propósito da igreja. O porquê a igreja existe. Por que Deus nos chamou. Por que Ele fez tudo isso com a gente. Por que Ele nos tornou propriedade exclusiva dEle. Por que Ele nos chamou, nos salvou, nos separou, nos deu uma nova identidade. É por esse propósito. Agora, nós precisamos entender que anunciar aqui, essa palavra, às vezes o português, a gente perde um pouco, por ser uma tradução do grego, a gente perde um pouco, porque a palavra anunciar aqui, muitas vezes a gente entende que é verbalmente, né? Então eu preciso contar para as pessoas verbalmente as grandezas de Deus. A principal grandeza de Deus é que Jesus Cristo morreu na cruz. É verdade. Você precisa fazer isso verbalmente, mas essa palavra, ela vai muito além disso. Essa palavra ela tem um sentido de celebrar, celebração. Nós precisamos manifestar isso para o mundo de tal forma, de tal maneira que o mundo veja em nós. Nós precisamos ser uma mensagem viva, que o mundo veja em nós as grandezas de Deus. Não é simplesmente você chegar e dizer para a pessoa, Deus é grande porque Ele fez isso. Não, a pessoa precisa olhar para mim e para você, e ela vai ver a nossa vida e vai dizer assim, nossa, como Deus é grande, como o Deus dessa pessoa é grande, como Ele é incrível, como Ele é maravilhoso, eu quero conhecer esse Deus, só de olhar para a nossa vida. É isso que essa palavra significa. Esse é o nosso propósito. Então, veja, nós precisamos ser pessoas que celebram os feitos de Deus. Celebram, nós precisamos celebrar os grandes feitos de Deus na nossa vida. Quando você acorda de manhã, você já tem que pensar naquilo que Deus fez por você, naquilo que Ele vai fazer por você, e isso tem que encher o seu coração de alegria, e você vai viver o seu dia. Esse é o propósito da igreja, o propósito de nós individualmente como igreja. E se nós nos esquecermos disso, infelizmente, todas as outras coisas que nós fazemos como igreja, elas perdem o sentido. Tudo que o pessoal hoje aqui do Ministério de Louvor falou, tem tudo a ver com... Não foi combinado, tá? Eu não combinei com eles, eu não sabia o que eles iam falar e eles não sabiam o que eu ia falar. Tem a ver com o que eles falaram. Tem a ver com você viver igreja durante a sua semana, com você manifestar os feitos de Deus durante a sua semana, e isso é possível, porque como nós acabamos de ver, o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos o povo de Deus, ele colocou a presença dele em nós, o Espírito Santo está em você, então é possível sim o seu sorriso ser diferente do sorriso das outras pessoas, é possível que você tenha palavras, porque o Espírito Santo está em você, que são diferentes das palavras das outras pessoas. É possível que o seu aperto de mão seja diferente. O seu jeito de agir, de lidar com as pessoas, a sua honestidade, a sua generosidade, o seu amor pelas pessoas é diferente, porque o Espírito Santo está em você. E manifestar essas coisas, manifestar o reino de Deus diariamente é ser igreja. Isso é ser igreja. E é por isso que eu quero que você se lembre de uma coisa. Eu quero que você leve isso no seu coração. Se você estiver aí anotando, anote essa frase e faça um quadrado em volta para você não se esquecer disso. Nós precisamos nos lembrar que reunirmos como igreja só faz sentido quando nós somos igreja. Reunirmos como igreja só faz sentido quando nós somos igreja. Se nós nos esquecermos do que é ser igreja, não vai fazer nenhum sentido nos reunirmos como igreja. As nossas celebrações de domingo só terão sentido se nós, durante a semana, entendermos isso. E, infelizmente, e eu não falo isso como um puxão de orelha, eu quero que vocês entendam que eu amo muito vocês e eu quero que vocês entendam isso, porque a partir do momento que vocês entenderem isso, e vocês mudarem a postura de vocês diante de Deus, a vida de vocês vai ser diferente.
Quando vocês chegarem aqui aos domingos para celebrar junto com todo o povo de Deus, vai ser diferente, vai ter vocês vão viver uma nova dimensão disso. Uma nova dimensão. Porque vocês já celebraram sozinhos durante toda a semana. E o coração de vocês vai arder, vai queimar para chegar aqui e celebrar com todo o povo. Vai queimar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu acredito que sim, de durante a semana viver qualquer uma dessas coisas. Orar por alguém, amar alguém, servir alguém, manifestar o reino de Deus para alguém, de qualquer forma, em qualquer uma das possibilidades, porque são muitas. Quando você vem para o culto e você lembra disso, o ânimo que você tem para louvar a Deus é maior, é diferente. Você não está dizendo que Deus é grande só por dizer, você sabe que Deus é grande. Você viu a grandeza dele no meio da sua semana, e essa grandeza ela não ficou restrita a você, ela se manifestou para outra pessoa. Outra pessoa viu a grandeza de Deus através de você. Então, quando você chega aqui e fala assim, Deus é grande, né? Quando a gente canta, grande é o Senhor e muito digno de louvor, você vai falar assim, não, Deus é grande mesmo, Ele é digno de louvor, porque essa semana eu dei um abraço naquela pessoa e ela sentiu o amor de Deus, ela sentiu como que Deus é grande. É diferente, é diferente. E é isso que eu desejo que você experimente. É isso que eu desejo que você entenda. Ser igreja é vivenciar o reino de Deus em nossas vidas, é darmos lugar ao Espírito Santo e vivermos a vida que Jesus conquistou para nós. Ser igreja envolve o compromisso de manifestar a grandeza de Deus. Veja, é um compromisso de manifestar a grandeza de Deus ao mundo. Como igreja, a nossa vida passa a ser a mensagem. A nossa vida passa a ser a mensagem. As pessoas olham para nós e elas veem a grandeza de Deus. Elas veem a grandeza de Deus. Reunirmos como igreja só faz sentido quando nós, de fato, somos igreja. Igreja não se limita a 4 paredes. Eu sei que vocês sabem disso também. Nós somos igreja em todo lugar. Todos os lugares, no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, na rua, no supermercado, na academia, em todos os lugares. Quando nós somos igreja, reunir como igreja ganha outra dimensão. Todos os momentos onde você se reúne como igreja, quando você é igreja, eles têm outra dimensão, seja em células, seja uma reunião de oração, seja um momento que você encontra com outra pessoa da igreja. Ou quando você vem aqui aos sábados ou aos domingos, tem outra dimensão. Agora veja, isso tem a ver com o fato de que a misericórdia de Deus me alcançou e te alcançou. No versículo seguinte, o apóstolo diz assim, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, ser igreja tem a ver com você manifestar a misericórdia que você recebeu. Eu estava procurando uma imagem para pôr no lugar dessa imagem aqui, que falasse de misericórdia. Eu gosto de colocar assim, umas imagens que têm a ver, né, com o que eu estou falando. E toda vez que eu procurava uma imagem de misericórdia, aparecia alguém dando comida para os pobres, ou ajudando alguém que estava com fome. Tem uma foto que você vai achar, se você colocar misericórdia, amor ao próximo, que é um homem no Rio de Janeiro que tira as sandálias do pé dele e dá para uma criança que está descalço. Essa foto viralizou, já faz muito tempo, é só colocar lá misericórdia que aparece essa foto. Só que você percebe que a gente criou um conceito de misericórdia que passa por uma verdade, mas também não expressa o todo, porque misericórdia é você ter compaixão. E pode ser que a pessoa que precisa da sua misericórdia é uma pessoa que ela tem todos os recursos possíveis, ela não passa fome. Quer um exemplo? Um casal talvez está passando por conflitos, por dificuldades, e tudo que eles precisam é que alguém se importe com eles, ore com eles, mas eles têm o que comer. Talvez os dois trabalham e ganhem muito bem, mas eles precisam de misericórdia. Talvez a pessoa que precisa da sua misericórdia
ela não precisa de comida, mas ela precisa de um abraço. Muitas pessoas que precisam de misericórdia, elas têm dinheiro, mas não têm um ombro amigo. Não têm um ombro para chorar, se abrir. Tem recursos, mas não tem a presença de Deus. Então, não tem a ver manifestar misericórdia somente com você ajudar os pobres. Somente com você dar comida para quem não tem. Tem a ver com você dar conselhos para as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Agora, sinceramente, nós não gostamos de ter misericórdia das pessoas. E muitas vezes a misericórdia que nós temos é superficial. E tudo isso que eu estou falando de ter misericórdia, eu estou falando porque o apóstolo Pedro coloca isso aí como ser igreja, ser povo de Deus. Como nós recebemos misericórdia, nós manifestamos misericórdia. Sabe por quê? Porque ter misericórdia não é só você dar algo para alguém e virar as costas e ir embora. Não é. A misericórdia pede que você se envolva com a pessoa. E isso vai gastar tempo, isso vai gastar energia, isso demanda muitas vezes os seus recursos financeiros, isso vai demandar da sua atenção, isso vai requerer um sacrifício da sua parte. E nós não gostamos de fazer sacrifícios. É muito cômodo para a gente parar no semáforo e dar R$5 para o cara que está jogando facão para cima lá, e a gente dá dinheiro para ele, às vezes até por medo, né, de acertar alguém ou ele se matar ali. É muito fácil a gente fazer isso e a gente não se envolver com a pessoa. Sabe, você falar, não, eu vou voltar aqui e eu vou almoçar com esse cara hoje, eu vou pagar o almoço para ele, eu vou ouvir a história dele. E se ele não tiver um lugar para dormir, eu vou fazer de tudo para conseguir um lugar para ele dormir. Eu vou compartilhar do amor de Deus com ele, não falando Jesus te ama, mas eu quero passar pelo menos 1 hora com ele e eu quero demonstrar o amor de Deus. Eu quero que ele olhe para mim e fale, não, Deus me ama mesmo, porque esse cara está aqui comigo já faz 2 horas. Você percebe a diferença? Só que a gente não gosta de fazer isso. Porque o mundo ensina para a gente que a gente não tem tempo. É tudo muito corrido. Eu tenho que dedicar tempo para minhas coisas. Como que eu vou pagar um almoço para ele? Um almoço hoje está caro. Na promoção, em alguns lugares aí, está mais de R$20, R$30, se for pagar um almoço decente. Esse dinheiro eu vou fazer outra coisa. Nós não gostamos de manifestar misericórdia. Só que ser igreja tem a ver exatamente com isso. Sabe por quê? Porque o que Cristo fez por mim e por você, não tem dinheiro que pague isso. Não tem tempo que compense o que Cristo fez. O que Cristo fez por nós vai além de tudo. Vai além de tudo. É a coisa mais valiosa, a coisa mais preciosa do mundo. Ele se doou por nós. Ele não fez as coisas de qualquer forma. Ele viveu entre nós como um de nós. Ele se encarnou aqui. Ele sentiu a dor, o desespero, a ansiedade, o medo, o pavor. Ele foi humilhado. Não foi de qualquer jeito. Misericórdia não é algo que acontece de qualquer jeito. Então, ser igreja tem a ver com você ter misericórdia, você amar, você se importar. E é isso, quando você lembra do que Cristo fez por você, da misericórdia que Deus manifestou por você, e você olha para as pessoas e você percebe o quanto Deus ama essa pessoa, e você entende que o propósito de ser igreja é você ir até essa pessoa e manifestar a misericórdia de Deus. Você vai, e o seu sorriso vai ser diferente. Você vai orar por essa pessoa com um amor no coração. Vai ser diferente. Agora, se nós não entendermos tudo isso, nós vamos perder, infelizmente, o propósito de ser igreja. E aí, as nossas reuniões de domingo não vão ser tão interessantes assim. E na célula, para que ir na célula, né? Se eu não entender realmente o que é ser igreja, qualquer evento,
Tudo perde sentido. Qualquer coisa que for feita, acampamento, para que acampamento? Vai ser só mais um momento de diversão. Então, o meu desejo nessa manhã é que você de fato entenda, que você perceba que ser igreja é muito mais do que se reunir dentro de 4 paredes, em um lugar que a gente chama de igreja. Por isso, ame mais, se importe mais com as pessoas, sirva mais as pessoas, que nós não sejamos superficiais ao nos envolvermos com as pessoas, que os nossos relacionamentos não sejam superficiais, mas que a gente se importe de fato, de verdade, que a nossa misericórdia não seja como um poço raso, que a nossa misericórdia não seja rasa, mas que ela seja profunda. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós nos reunirmos como igreja, a partir disso, quando você estiver aqui vai ser diferente. Todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrar, seja aqui ou em qualquer lugar, você vai experimentar uma dimensão diferente daquilo que nós costumamos fazer semanalmente. Eu tenho certeza disso. Então, durante essa semana, ore por isso. Nós falamos de oração como um dos fundamentos para esse ano. Então, eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa de oração, na presença de Deus. Orações respondidas já. E se elas ainda não foram respondidas, eu espero que elas estejam anotadas no bloquinho lá. Então, ore a Deus. E uma das coisas que você precisa colocar diante de Deus é exatamente isso aqui. Deus, eu preciso viver igreja, eu preciso ser igreja, eu preciso que as pessoas olhem para mim e elas entendam que o Espírito Santo está dentro de mim. A palavra do Senhor diz que é assim, então isso tem que acontecer. Porque a palavra do Senhor não mente. Então ore por isso. E eu tenho certeza que quando você se reunir aqui nos domingos vai ser diferente. Vai ser uma experiência diferente. Que 2020 seja um ano onde a gente possa experimentar isso, onde a gente possa viver isso. E não só isso, mas que seja um ano onde as nossas vidas possam estar alicerçadas sobre esses 4 fundamentos que a gente viu durante todo esse mês. Eu desejo que Deus te abençoe muito, que você viva e experimente mais de Deus, mais da presença de Deus na sua família, na sua vida, que Deus renove os seus sonhos, que os seus sonhos estejam alinhados com os planos dele, e tudo isso passa pela palavra de Deus, pela pessoa de Jesus, pela oração e por você entender o que de fato é ser igreja, que você faz parte do povo de Deus.